Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre religião e depressão com Lauro Guirlanda, médico e psiquiatra e mestre em ciências da religião. Então, Lauro, como se dá essa relação? Vamos falar em termos genéricos, religião e depressão. Em que a religião pode ajudar no tratamento e até na prevenção de quadros depressivos? Sim. Nos últimos 15 anos, diversos estudos têm sido realizados nessa área. E a grande maioria dos estudos mostra que as pessoas que têm mais envolvimento religioso, elas tendem a ter menos depressão e quando tem, essa depressão tende a melhorar mais rápido ou fica menos grave. E isso é o que os estudos mostram. A pessoa, o sujeito religioso, ele vai entrar em depressão e aí vai acontecer uma reação química, porque a forma como ele encara a religiosidade também vai influenciar na depressão. Se ele tem uma religiosidade mais aberta, mais saudável, vamos dizer assim, ele tende a ter uma relação com o transcendente mais positiva, acreditar que Deus está ajudando, que Deus vai estar do lado dele, mesmo com os problemas, e que Deus está querendo ensinar a ele alguma coisa com aquele quadro depressivo, e essa pessoa vai tender a melhorar mais rápido, ou se entrar em depressão, ela não ficar tão mal, não afundar tanto. tanto. E quando, por exemplo, uma pessoa está num quadro grave de depressão, a religião interfere em alguma coisa? Consegue, por exemplo, elevá-la um pouquinho? Consegue trazer um pouco de refrigério para essa pessoa? Quando o quadro está muito grave, o efeito da religiosidade é baixo. Infelizmente, assim, já não adianta muito. Então é muito importante a pessoa ficar atenta. Sim. E o seu entorno também, para ajudar o irmão, o vizinho, o amigo, né? Sim, e a pessoa procurar tratamento. O paciente com depressão grave, ele tem que tomar medicamento, não tem outro jeito, né? Agora, a religiosidade, talvez ela impeça que ele impediria que ele atingisse um quadro tão grave. Entendi. Bom, tenho aqui a participação da Hilda Oliveira, que diz o seguinte: depressão é uma doença muito difícil. A gente tem vontade de sacudir a pessoa para ver se ela acorda, mas de nada adianta. Queria mesmo descobrir uma maneira de poder ajudar uma pessoa com depressão. Tá aí. Como que a gente pode ajudar uma pessoa com depressão? Opa, vamos lá no grupo de oração. Sim, é uma opção, mas não forçar demais. Entendi. Porque às vezes a pessoa não dá conta, né? Então, a família, o familiar de quem tem depressão tem que tentar incentivar, mas até um certo ponto. Também não insistir demais. E principalmente, não julgar quem está com depressão. Você não julga uma pessoa que está com diabetes, que está com pressão alta, né? Da mesma forma, a gente não pode julgar. E muitas vezes só estar ali do lado da pessoa, ouvindo, entendendo o momento dela, tendo paciência que aquele momento vai passar, já é de grande coisa. Bom, Hilda, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. O Adriano Mendes pergunta o seguinte: podemos afirmar que o avanço do individualismo acentua a manifestação da depressão? Acredito que sim. O individualismo é uma característica da contemporaneidade. Então, e as pessoas com depressão, geralmente elas se beneficiam de pessoas que as ajudem, de uma rede de suporte, de amigos, de companheiros da igreja, que vão ajudá-la. Então, uma sociedade mais individualista, realmente, ela vai facilitar a depressão e, além de tudo, uma cobrança muito grande por resultados, por metas, que algumas pessoas que têm tendência à depressão talvez não suportem e isso as faça adoecer. Ok, Adriano Mendes, é isso aí, meu irmão, fraterno abraço. Agora, quando que a ciência médica cunhou o termo depressão? O termo é muito antigo. A gente pode pensar que o termo vem desde Hipócrates, né? Muito antes de Cristo já haviam relatos, até mesmo na Bíblia. O rei Saul, ele acabou cometendo suicídio, né? E na própria Bíblia fala que Davi vinha, tocava harpa, aliviava. Então, esses relatos são muito antigos. Correto. Bom, a Valéria Magalhães diz o seguinte: após passar por turbulências na vida,
Fiquei com depressão. Na oração adquiri forças para sair dela. Então, depressão e religião têm tudo a ver. Ajuda muito na superação. Né? Então, a gente estava falando disso, né? Que a religião ajuda, sobretudo, em quadros mais leves, talvez num quadro mais agudo, mais grave de depressão, não ajude tanto. Agora, Laura, acontece que às vezes a religião pode, vamos dizer assim, piorar ainda o quadro depressivo? Se coloca um Deus que cobra muito, um Deus punitivo, um Deus muito bravo, muito poderoso, sei lá o que mais. Sim, se a pessoa se relaciona com o divino, com Deus, com o transcendente dessa maneira, imaginando que Deus é um Deus mau, punitivo, a pessoa vai ter muitas ideias de culpa, por exemplo, muitas ideias, às vezes, de baixa autoestima, ideias de punição, principalmente. Então, vai depender muito de como ela se relaciona antes de ter o quadro depressivo. E aí, dependendo, realmente, a religiosidade pode até piorar, principalmente se essa pessoa tiver uma religiosidade mais rígida, vamos dizer assim, que não tenha muita abertura, muita flexibilidade. Olha, você sabe que eu trabalhei muitos anos no programa de pós-graduação em Ciências da Religião. E às vezes eu digo assim, todas as religiões têm algo de maravilhoso, de simbólico, que desvendam, desbravam um horizonte de sentido para a vida da humanidade. Mas muitas vezes há formas religiosas muito patológicas, doentias, muito tristes, que ao invés de olhar o lado bom que as pessoas têm, olha o lado ruim, eu sou um verme, eu sou desprezível. Ok, eu dependo do transcendente, eu dependo de Deus, mas Jesus me chamou de amigo. Então é preciso, eu acho que é possível apresentar um Deus mais amigável, um Deus mais próximo, um Deus que se encarna, um Deus que nos convida à seriedade do compromisso com o outro e o compromisso com o seu reino. Ah, sim, com certeza. Talvez haja até uma forma de religiosidade que seja depressiva. Sim, com certeza. O que a gente vê é que algumas religiões, quando o paciente entra em depressão, eles falam que é coisa do demônio. Daí? E aí a pessoa se sente pior ainda, que não ajuda em nada a pessoa. Por que o demônio está aqui me atacando, Sim, né? muito pelo contrário. E às vezes até ele se afasta daquela pessoa, ou fala para a pessoa que ela não tem nada, que o problema dela é espiritual, que ela não deve fazer tratamento. Então, a questão não é simples. A religiosidade tem a ver com depressão, mas a depressão não é um problema Religioso. de falta de Deus. Ok. Né? Isso muitos pacientes falam isso. Religião não é um problema de falta de Deus, é uma doença. Agora, E toda doença tem que ser tratada? toda doença tem que ser tratada. Agora, um relacionamento bom com Deus vai ajudar essa pessoa a melhorar mais facilmente. Ok, bom, Valério, obrigado pela sua participação. Um beijo no coração. A Leslie Maria de Oliveira diz o seguinte: é preciso observar as mudanças de humor de quem nos rodeia. Embora a depressão deixe a maioria das pessoas sem vontade para nada, ela se manifesta também através de um mau humor que a própria pessoa não entende a causa e não consegue controlar. Nada está bom, mas o doente não consegue entender o que o irrita. Então, qual que é a relação entre o humor e a depressão? Clareando isso aqui que a Leslie falou. A depressão, ela está associada com uma queda do humor, um rebaixamento do humor. O humor é um estado emocional que diz como a gente está sentindo naquele momento. Se a gente está sentindo bem, se a gente está sentindo para baixo, ou às vezes, em outros casos, a gente pode estar sentindo até para cima demais. Mas no caso, a depressão é uma doença do humor, de rebaixamento do humor, de depressão. Ou seja, não é apenas um mau humor, uma baixa autoestima, é muito mais grave do que isso. Muito mais grave, mais prolongado e, principalmente, prejudica a vida da pessoa como um todo, né? E faz ela sofrer. Tá bom? Leslie, obrigado pela participação. A Fabíola Valente diz o seguinte: a depressão é a doença do século, está presente na maioria das famílias. É de difícil aceitação. A maioria não aceita e muitos que convivem não acreditam. O efeito dela é devastador quando é diagnosticada tardiamente. A igreja, sem dúvida, tem participação positiva. Concorda, Laura? Concordo. A depressão, o diagnóstico tardio, ele geralmente, se a pessoa se demora a diagnosticar, a depressão ela vai se agravando a um ponto
que a pessoa, às vezes, não consegue sair de casa ou para de se alimentar, a ponto dela não mais perceber que está com depressão. Agora, a igreja ajuda também, né, no voluntariado, tantas atividades, põe a sim. pessoa para cima, né? Ou seja, é possível. É possível. Bom, Fabíola, obrigado pela participação, Lilian Silva também, Miriam Rodrigues, fraterno abraço para vocês. Lauro, nosso tempo está indo para o final, vamos ao nosso ping-pong, história de vida. Tem tudo a ver de como a depressão vai evoluir. Religiosidade. Pode ser um auxílio eficaz contra a depressão. Depressão. Uma doença muito comum hoje em dia. Esperança. Fundamental para sair da depressão. Superação. É o que a depressão pode nos ensinar. Ok, na série Pensamentos Conexos, trazemos aqui Napoleão Bonaparte. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Seu comentário, por favor. Sim, eu complementaria essa frase dizendo que, em algumas situações, um indivíduo sem depressão é como um navio sem bússola. Ele vai se sentir perdido e vai ser muito mais difícil superar algumas situações da vida. Lauro, muito obrigado. Brilhante como sempre. Até o próximo programa. Até o próximo. Bote amor em sua vida e ela será como uma casa construída na rocha. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.